Entregue o que foi pedido e no fim fique mais cansado. Bora lá, pessoal. Existe um mito no mercado de que o profissional que performa melhor, que é mais reconhecido, é aquele que sempre entrega acima do que foi pedido. Aquele que entrega muito mais, aquele que está sempre dando show, aquele que entrega quase que o estado da arte em relação ao que seria contratado. Recentemente eu assisti um vídeo, um canal que eu acompanho, que é o meu primo Dev, e ele falava sobre um processo lá onde ele pede uma promoção, um aumento de salário, e o chefe dele fala para ele assim, tá, mas por que você está pedindo? E aí ele elenca tudo que ele fazia além do contratado, além do que estava no escopo dele, e o chefe dele vira para ele e fala assim, não te pedi nada disso. E aí você vai pensar assim, né? Pô, o chefe dele foi sacana nessa. Mas vamos ser frios, ele não está errado. Existe um mito de que você, para ser reconhecido, precisa fazer muito mais do que está sendo pedido, muito mais do que está contratado. E a grande questão é, será? Será que realmente aqueles que entregam muito mais do que o escopo do cargo, da função pede, são aqueles que são melhor remunerados? São aqueles que são mais reconhecidos? Eu acho que existe um ponto aqui que é entregar muito bem aquilo que foi contratado e entregar muito acima do que foi pedido. Esse é um comparativo que aparece muito em empresas multinacionais. Como eu já disse em outros vídeos, eu trabalho numa empresa global, então é fácil me comparar com os meus pares dos Estados Unidos, Canadá, Índia, entre outros países. E o que eu percebo? Eles entregam muito bem o que foi pedido, muito bem. O brasileiro, em grande maioria, ele quer entregar o que foi pedido e mais outras coisas. Por isso que a gente sempre tem essa impressão de que a gente está muito cansado e está sempre correndo e assim, você fala assim, pô, mas os caras lá não fazem hora extra e a gente tem que fazer muita hora extra. Ou lá parece que a vida deu o horário, acabou e aqui a gente está sempre avançando. E tem muito sobre esse mito existente. Hoje, como alguém que está numa multinacional há mais de 4 anos, como um gerente de time, eu gosto de pensar que a gente precisa traçar uma linha. Eu consigo entregar muito bem aquilo que o meu gestor, o meu líder, o meu gerente pediu, mas muito bem mesmo. Aqui eu acho que está o segredo do negócio. Mais do que entregar muitas coisas, eu consigo entregar aquela única coisa que eu tenho que entregar muito bem. Não vai adiantar eu entregar mediano o que me foi pedido só para argumentar que eu entreguei outras 5 coisas. E aí você vai se perguntar, mas é um canal que fala sobre vaga, recrutamento, transição de carreira, por que você está falando disso? Porque eu percebo que esse é um dos pontos que mais sabota a carreira das pessoas, porque chega num nível de cansaço e de estresse muito elevado muito rapidamente. Esse mito de uma produtividade fora do controle. As pessoas confundem aquela questão boba, sabe, do prioridade e prioridades. Pare para pensar o seguinte, seu papel é ser um analista fiscal, tá? Então você tem que avaliar tributos, notas fiscais, entender se as tributações estão sendo praticadas, se o seu cliente ou se a empresa em si está pagando os impostos necessários. O escopo está claro, mas no fim não, você quer além disso entender se a conciliação bancária, se a questão contábil, mas qual é o valor que isso vai ter para o trabalho que você está entregando? E você vai conseguir entregar aquilo que você é bom, que você é especialista, num nível elevado e essas outras coisas no mesmo nível? Falando com um mentorado essa semana, eu até chamava a atenção dele para isso. A gente precisa tomar muito cuidado, porque aquilo que em tese vai enaltecer o seu trabalho pode te queimar, porque você vai entrar num campo minado, você vai tentar fazer a entrega de uma coisa que não é o seu assunto de domínio, com chance inclusive de fazer uma entrega mediana, ou medíocre até. É importante parar para pensar sobre isso, sobre o que eu faço muito bem e aonde é o meu campo de domínio, onde eu vou conseguir fazer uma entrega num nível muito elevado versus um tema, um assunto, uma tarefa que eu não domino, mas que eu quero simplesmente agregar para dizer que eu fiz mais do que foi pedido. Você já deve ter lido alguma coisa sobre isso, assistido um vídeo, ouvido um podcast que fala muito que não, entregue mais do que foi pedido e seja mais reconhecido. E de novo, muito cuidado com isso. Eu prefiro pensar que o profissional que vai ter destaque é aquele que sempre consegue fazer a entrega em alto nível. Se ele é o analista fiscal, ele vai fazer as entregas de analista fiscal em alto nível. Se ele é o gerente de projetos, ele vai ser o melhor gerente de projetos que aquele projeto e que aquela empresa demanda. Ele não vai se preocupar ou ele não vai colocar como prioridade de entregas que não estão contratadas. Para pensar novamente. Se você foca o seu tempo em fazer a atividade-chave, você vai conseguir fazer ela muito bem e você vai evoluir muito rapidamente, porque você vai fazer ela tão bem, vai ter que buscar tantos conhecimentos para melhorar aquilo, que você vai dar o próximo passo.
não atribua e não coloque uma preocupação em encher a sua caixa de necessidades, de coisas que talvez não estão contratadas, para ser esse o fator que vai te fazer mudar de carreira, ter um aumento de salário, dar o próximo passo. É muito complicado e essa é uma linha muito fina. E de novo, recentemente, fazendo um processo de one-on-one com uma pessoa do meu time, a gente falava sobre isso. Muitas vezes, mais é menos. Mais é menos. Eu prefiro uma entrega muito bem feita, muito adensada, com um nível de qualidade elevado, do que dentro daquele processo de entrega venham muitas outras coisas que aquela pessoa vai ter que voltar para aquilo, para fazer mais, para melhorar. Então, ou seja, o tempo está sendo perdido. Quando a gente fala sobre emprego, empregabilidade, carreira, a gente fala muito da porta de entrada, a gente fala muito sobre como avançar nesse processo e se preservar, colocar energia no lugar correto, também faz parte desse jogo. Se você parar para analisar sobre o que está acontecendo na sua vida profissional e você fala assim, tá, mas o que eu preciso fazer para dar o próximo passo? Comece colocando em ordem quais são suas entregas. Para você que já está empregado hoje, coloque no papel. O que está contratado para o cargo que eu estou ocupando? Porque às vezes o fator que está te impedindo de dar o próximo passo, ele está diretamente associado a isso, a essa vontade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo para parecer que você está entregando muito. Em inglês eles falam que é o tal do over-delivery, que é assim, pô, eu preciso entregar muito. E não necessariamente, eu já ouvi de executivos, inclusive, que falam assim, olha, não, eu não quero over-delivery, eu quero um delivery muito bem feito. Eu quero uma entrega muito assertiva, com um nível de qualidade elevado, e isso por si só já fala muito sobre o profissional. Então, mais uma vez, vamos usar a tecnologia que eu sempre falo nos meus vídeos, papel e caneta. Anota, olha, o que é esperado da minha posição, do meu cargo? Anotei, perfeito. O que eu estou fazendo muito bem? Aí se eu faço, se eu não faço, então melhora aquilo que você já está contratado para fazer. Não se preocupa em buscar no mercado um conhecimento XPTO que não é necessário para a entrega contratada ou não vai agregar na entrega contratada. De novo, a linha aqui é a seguinte, eu tenho que ser muito bom naquilo que é esperado do meu cargo. O adicional, ele é um adicional e ele não deve sobrecarregar o principal. Ele não deve tirar o seu foco de fazer muito bem aquilo que é o seu papel-chave. O mundo em que a gente vive, cheio de estímulo, e há isso, e há aquilo, e tem esse método e essa ferramenta, eles nos leva muito para essa linha de que eu preciso entregar muita coisa ao mesmo tempo. E isso é um perigo. Se você está gostando dos conteúdos que eu trago aqui, curte, compartilhe, se inscreve no canal e indica para os seus amigos, porque a gente sempre tenta falar sobre temas aqui que ajudam no processo de carreira. E voltando aqui para o conteúdo, pensa comigo, qual é a única coisa da cadeira do cargo que eu ocupo? Foco nisso. Bora fazer uma entrega cada vez melhor daquilo que está contratado e tirar do foco aquilo que não é essencial para o momento. Quando você entender que você já dominou as entregas chaves do seu cargo, aí você pode entender se faz sentido agregar uma outra coisa. Pensa que, assim como a entrevista é um jogo estratégico, a carreira, como é algo que pertence a você, ela também é estratégica. Você precisa estar a todo momento entendendo sobre como é que você está se posicionando, como é que estão sendo suas entregas. E é isso que vai te dar condição, inclusive, de fazer outros movimentos, sejam movimentos de pedir uma promoção, pedir um aumento de salário ou de buscar o mercado, porque está muito claro para você aquilo que você é bom e a qualidade daquilo que você entrega. Quando eu aplico mentoria em algumas pessoas, é muito difícil para ela falar aquilo que ela é bom, porque ela faz muitas coisas. Então eu brinco que antes a gente precisa cortar o mato, entender o que tem embaixo, o que é chave, e depois a gente delimita. E depois a gente entende dentro daquela limitação o que ela é bom, e só a partir disso a gente volta a desenvolver esse profissional. Gostou? Compartilha mais uma vez. Bora lá, obrigado por esse bate-papo. Meu nome é Everton Luiz. Até o próximo vídeo.